E deu ruim pro Bolsonaro com os evangélicos, hein? O Bolsonaro, ele cometeu um erro crasso, que é, o Bolsonaro deixou que um de seus assessores publicasse um vídeo dele dançando um funk bem machista, com uma letra horrível, um funk do MC Reaça, que é um MC bolsonarista que cometeu suicídio em 2019, e ele estava dançando num iate. E aí, enquanto muitos evangélicos estão passando dificuldades, vamos lembrar que os evangélicos, boa parte deles estão na camada mais pobre da sociedade. Enquanto muitos estão passando aí passaram seu primeiro Natal sem uma ceia e tudo mais, o Bolsonaro estava dançando funk, que não tem nada a ver com evangelismo, num iate. E aí pegou mal, mas pegou muito mal. Eu vou falar, o Bolsonaro deu um tiro de canhão no pé, ele foi criticado por praticamente todos. As lideranças evangélicas do Congresso se desesperaram com os vídeos do Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui, são vídeos de alguns dias atrás, mas demoraram 2 dias para começar a viralizar entre os evangélicos, e agora tá bombando entre todos eles, em grupos de congregações, em grupos onde tem paróquias e tudo mais. A coisa tá feia. Paróquia não é igreja católica, mas ali onde tem igrejas e tudo mais, a coisa tá feia. Eu vou mostrar aqui os vídeos, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita com este vídeo. Olha, aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição ao bolsonarismo, sabe quando? Todos os dias. Não tem dia que a gente não vai pra cima desses malditos. Faça chuva, faça sol, Natal, Ano Novo. A gente vai pra cima, inclusive nas ruas. Todo vídeo aqui, nesse não, porque Natal, né? Mas a partir do próximo sim, eu mostro o carro de som nosso aqui, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas. Hoje não tem nenhum movimento de rua que vai para tantas cidades do Brasil denunciar o Bolsonaro como nós fazemos. Em mais de 230 cidades, em 26 estados, falta só um, que é o Acre, a gente já foi para cima desses malditos. Agora, então inscreva-se no canal, peço. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo, um problemão na comunicação do Bolsonaro. A comunicação dele foi muito afetada nos últimos meses, a comunicação do Jair Bolsonaro com os seus públicos. Eu vou explicar isso aqui e vou começar mostrando aqui os vídeos. O primeiro vídeo que viralizou foi esse aqui. Eu não posso colocar a música. O Bolsonaro tava num jet ski e ele subiu aqui num iate. Isso aqui é um iate que custa pelo menos uns 3, 4, 5 milhões de reais. Depende se é muito novo ou não. Mas novo, mais de 5 milhões de reais facilmente. Tá lá o Bolsonaro, Guarujá, litoral de São Paulo, num iate, ali dançando. Eu não posso colocar a música, mas é uma música do MC Reaça. É uma música que fala que as esquerdistas têm mais pelos que cadelas. Fala mal do Jean Willis, fala mal de outras pessoas de esquerda, e assim, extremamente vulgar. Muita gente acha funk vulgar. Tem aqueles funks que são chamados proibidão, que são muito sexual, muito explícito, e esse é um dos funks que eram chamados de proibidão. Inclusive o criador desse funk, MC Reaça, ele é um MC que foi homenageado pelo Bolsonaro algumas vezes. Ele é um rapaz que ele era casado, ele tinha uma amante, a amante dele ficou grávida, ele tentou matar a amante. Ele espancou a amante até quase a morte, ele achou que tinha matado a mulher. Sabe o que o covardão bolsonarista fez? Cometeu suicídio, porque para espancar a mulher ele tinha coragem, para enfrentar as consequências da cadeia não. Aí o covardão se matou, não faz falta para ninguém, e aí fez falta sim, para alguns fez falta sim, para os bolsonaristas que idolatram esse rapaz como se fosse um deus, assim. O Bolsonaro fez homenagem para ele no dia da morte dele. O mesmo Bolsonaro que não fez homenagem nenhuma a nenhum dos brasileiros mortos por Covid. Mais de 630 mil pessoas, fora aqueles que não foram contabilizados. Então passou fácil de 700, 800, 900 mil. Bolsonaro jamais homenageou nenhuma dessas pessoas inocentes. Mas um cara que cometeu suicídio depois de tentar assassinar ele, achou que tinha assassinado, ela não morreu. A mulher grávida do filho ou filha dele, aí ele homenageou e estava dançando funk. Pegou mal, pegou muito mal. Esse primeiro vídeo começou a circular entre os evangélicos no dia 23, é um vídeo do dia 22. Dia 23 começou a circular, e até então não dá pra ver o Bolsonaro direito no vídeo. Pode voltar aí no vídeo do Plantão Brasil, quem quiser, e ver. Eu vou até mostrar de novo. Não dá pra ver o Bolsonaro direito. Você vai falar, esse é o Bolsonaro? Pode ser, pode não ser. Só que aí começou a circular, e isso porque foi publicado pelo próprio assessor do Bolsonaro, esse vídeo aqui, que é de outro ângulo. E aí você vê que é o Bolsonaro com uma menina de biquíni que não é a esposa dele. Aí isso começou a circular nos grupos, que o Bolsonaro estava com essa menina que não é a esposa dele. Ela podia ser esposa de qualquer um dos outros, mas a gente sabe como os próprios bolsonaristas adoram julgar os outros. E agora quem foi julgado foi o próprio Jair Bolsonaro, falando como é que esse cara é casado, tá sem a esposa, com uma menina qualquer, assim, dançando atrás dela, assim, um funk horrível. Pronto.
a coisa ficou ruim, mas ficou muito ruim. O Bolsonaro, ele teve praticamente 90% de menções negativas nesses grupos evangélicos. E o problema é da comunicação do Bolsonaro nos últimos meses. Acontece o seguinte, até 9 de setembro, na verdade até o dia 7, mas 9 eu uso como data limite, porque foi quando o Bolsonaro ligou chorando para o Alexandre de Moraes, pediu desculpas, chamou o Temer para ir lá, ligou para o Alexandre de Moraes, e aí ele se calou por um tempinho. Até aquele dia ali, o Bolsonaro ele tinha uma estratégia de comunicação que envolvia o filho dele, Carlos, o filho dele, Eduardo, e envolvia alguns ministros do bolsonarismo. Então, quando o Bolsonaro se comunicava com evangélicos, como é que era feita essa comunicação? Eu vou explicar direitinho, que eu já falei para muita gente da esquerda, isso, já falei em lives com a Gleisi Hoffmann e tudo mais, aí eu explicava como funciona a comunicação bolsonarista, que a esquerda pode replicar. Eles criavam, os bolsonaristas, vamos supor, grupos, grupo aqui da congregação da Igreja Evangélica de Cidade Ademar, um bairro de São Paulo, lá, Igreja Batista de não sei onde, Igreja Batista de não sei onde, Igreja Universal de Arapiraca, lá, Alagoas, Igreja de não sei onde. Então eles criavam grupos, pequenos grupos, de quase todas as igrejas evangélicas. E quem se comunicava com esses grupos? Ministros bolsonaristas ou algum emissor do bolsonarista. Vou te dar um exemplo. A Damares e a Michelle Bolsonaro faziam a comunicação direta com líderes evangélicos. Eu até expliquei aqui há algum tempo como é que aquele Pátria Voluntária, que é o programa da Michelle Bolsonaro, aquele programa desviava dinheiro, inclusive dinheiro do combate à Covid foi desviado, e esse dinheiro ia para congregações evangélicas. Aí imagina, manda 200 mil para cá, 300 mil para lá. O Ministério da Damares, que é o Ministério da Mulher e dos Direitos Humanos, faz a mesma coisa, começa a financiar missões evangélicas, e aí, financiando quem está lá em cima, no topo da pirâmide das igrejas evangélicas, eles conseguem o que? Acesso aos grupos de cada igreja. E aí eles publicavam nesses grupos imagens de um Bolsonaro que não é o Bolsonaro real. Um Bolsonaro que é aquele cara, Deus acima de tudo, um cara que só fala de Deus. O Bolsonaro é como se ele fosse praticamente o Messias. Até falavam Jair Messias Bolsonaro. Engraçado como esse pessoal todo, normalmente eles pensaram, é o falso Messias, tá na Bíblia que tem um falso Messias, meus amigos. Tá na Bíblia. Pois bem, e não pensaram nisso, me dá um desespero quando eu penso nisso. Tá, aí o que acontece? Eles faziam uma comunicação para os evangélicos. Ao mesmo tempo em que o Bolsonaro, para os fascistas, os olavistas, o Bolsonaro fazia um outro tipo de comunicação. Esse pessoal que se chama conservador, os que gostam do Olavo de Carvalho, do Abraham Weintraub, a gente está falando aí de alguns milhões de brasileiros, que isso foi se intensificando durante o governo Bolsonaro. Não eram muitos até 2018, mas foi se intensificando. Que são os fascistas raiz, o tipo de comunicação era outra. Eles até sabiam da comunicação que o Bolsonaro fazia com os evangélicos, mas viam, que bom, né? Um cara de Deus, que bom. Mas é um cara fascista, vai com a gente e tudo mais. O fascismo usa muita religião. Tá, o Bolsonaro também se comunicava diferente com grupos de militares e tudo mais. O que aconteceu é o seguinte, com esses olavistas, ele tinha alguns ministros olavistas, que ele foi chutando um a um do governo. Os olavistas, eu falei aqui nos últimos dias, se revoltaram e estão contra o Bolsonaro. O Abraham Weintraub fez um post em pleno Natal atacando as pessoas que começaram a atacar o Olavo de Carvalho. Então tá uma guerra total entre olavistas e bolsonaristas. Por quê? A comunicação foi quebrada, o Bolsonaro chutou os ministros olavistas. Ele cortou a comunicação. Ele trocou os olavistas pelo Steve Bannon, que é norte-americano e que não tem um público grande no Brasil, obviamente. Tem um público gigantesco nos Estados Unidos, no Brasil não. E aí ele chutou esse pessoal. Tá, com os evangélicos a comunicação foi sendo quebrada pouco a pouco. A comunicação da Michelle e da Damares foi ficando cada vez mais ineficaz com a crise. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro cortou essa ligação, que era a ponte que ele fazia com esses diversos grupos. O que aconteceu? Ele começou a fazer ligação direta, ou seja, os assessores do Bolsonaro começaram a enviar conteúdo para todos os grupos. E aí era o mesmo conteúdo. Aí o que acontece? Uma coisa era o Jair Bolsonaro que conseguia falar para os evangélicos, olha, eu sou um homem de Deus, colocava aqueles memes, não era meme, era uma foto do Bolsonaro, várias fotos do Bolsonaro, eles não produzem não, eles produzem milhares por dia. O Bolsonaro, assim, como se fosse um anjo, anjo não, evangélico não acredita em anjo, mas em santo, né? Como se fosse um santo, como se fosse um Deus, ele ao lado de Jesus, montagens, tudo mais, é o Messias, tá. Eles começaram a ver o quê? Começaram a ver o outro Bolsonaro, que é o Bolsonaro que dança funk. Eles falaram, peraí, mas esse cara não é o mesmo desse. E começaram a se revoltar. Pouco a pouco, as pesquisas começaram a mostrar que o Bolsonaro derreteu entre os evangélicos. Um ano atrás, o Bolsonaro tinha 60% de intenção de voto entre os evangélicos. Hoje, em
todas as pesquisas, o Bolsonaro está atrás do Lula entre evangélicos. Pior, o Bolsonaro é considerado o pior presidente da história por vários deles. O Bolsonaro é considerado ruim e péssimo por mais de 50% dos evangélicos. Quer dizer, tá ruim, a coisa tá ruim. Alguém que tinha 60% de aprovação, hoje tem mais de 50% de desaprovação, quer dizer, os caras não estão nem na dúvida, eles já estão desaprovando. É porque alguma coisa muito errada começou a ser feita. E o Bolsonaro não tem como corrigir isso. Ultimamente, eles estão como eu sempre uso essa analogia porque é perfeito sentido. Quando você vê um inseto, uma barata, você põe um spray e o inseto fica doido, é isso. Eles estão igual barata tonta, eles estão igual o seguinte tiroteiro. Eles não sabem para onde ir. O governo Bolsonaro não sabe para onde ir nessa área. O pessoal do Centrão tentou aconselhar o Bolsonaro algumas vezes, o Bolsonaro não quis conselho. Por quê? Se o Bolsonaro não perdeu a interlocução com cada grupo diferente, e ele não consegue mais ser o Bolsonaro fascista aqui, o Bolsonaro de Deus ali, o Bolsonaro que ama os militares e quer arma e porte de arma e quer matar todo mundo aqui. Se ele não consegue mais fazer isso, o que acontece? Pelo menos esse um Bolsonaro que aparece para todo mundo deveria ser mais ou menos coerente com todos. E ele não está conseguindo. E aí, quando eu mostro o real Bolsonaro, que é esse aí que dança funk machista no iate, que faz arma, que fala em metralhar todo mundo, os outros que não tinham acesso a isso, e veja bem, eles não tinham acesso a isso. E eu estou falando de milhões de brasileiros, eles não viam isso. Você está falando, Thiago, onde estava esse povo? Exatamente, esse povo, que são as camadas mais pobres da sociedade, esse povo está tentando o pão de cada dia. Esse povo está trabalhando diuturnamente, a palavra bonita, diuturnamente, dia e noite, para conseguir o pão de cada dia. É um povo que está em insegurança alimentar. É um povo que, muitos deles, pela primeira vez na história, eu conheço vários deles, inclusive gente que trabalha em locais, por exemplo, porteiros de prédio, gente que faz limpeza e tudo mais, que falou, ó, é o primeiro Natal da minha vida que eu vou passar sem nenhuma ceia. Até, olha, 20 anos atrás, antes do Lula, tinha uma coisinha. No governo Lula a coisa melhorou, depois melhorou, foi ficando pior, mas agora é a primeira vez que não vai ter nem ceia. Olha, não vai ter peru na ceia. Para você ter ideia, muitos deles veem isso e, peraí, e o cara que é responsável por melhorar o Brasil, por tentar melhorar a minha vida para que talvez no ano que vem eu tenha alguma coisa, ele tá dançando funk num iate. Pegou muito, muito mal. A coisa tá ruim pro Bolsonaro. Por quê? Porque esses grupos começam cada vez mais a ficar com saudades de como as coisas eram antes. E quanto maior a insatisfação deles com o Bolsonaro, maior a saudade que eles têm dos outros tempos. Por quê? Porque nos outros tempos, eles não recebiam, não eram bombardeados no celular, ninguém nem tinha celular, né, em outros tempos, mas eles não eram bombardeados dia e noite com fotos da Dilma, assim, como uma pessoa celestial, com foto do Lula como o Salvador, o novo Messias, mas eles tinham uma ceia de Natal, eles tinham comida na mesa. Final de semana eles falavam, vou comer aqui um churrasco, vou beber aqui alguma coisinha, quem bebe, tem muito evangélico que não bebe, vou me divertir, vou num cinema, vou fazer alguma coisinha, eles faziam. Hoje não. Hoje eles estão vivendo, comendo o pão que o diabo, no caso o diabo é o falso Messias, que é Jair Messias Bolsonaro, o pão que o diabo amassou. E enquanto ele está cada vez mais rico, o filho dele, Flávio, e isso começou a vazar nos grupos evangélicos, com uma mansão de 14 milhões de reais, outro filho dele numa outra mansão, está pegando muito mal, tem uma revolta total, os líderes evangélicos do governo Bolsonaro, deputados, eles estão desesperados para tentar apagar esse incêndio. E o Bolsonaro não está conseguindo. Ele não está conseguindo apagar esse incêndio. Ó, a coisa vai ficar pior. Sabe por quê? Porque nessa fogueira, eu aqui e você aí, a gente joga gasolina. Inclusive, eu peço que você me siga lá no TikTok. Se você conhecer gente evangélica, eu coloquei lá no TikTok um vídeo que mostra exatamente o Bolsonaro dançando no iate e mostra depois os filhos dele na mansão enquanto o povo tá passando fome. Siga-me lá também, siga-me nas outras redes sociais e vamos pra cima deles e se inscreva aqui no canal, hein? Falou!